Seguindo com as explicações do Alter Rebbe, quando ele nos disse, ele elaborou esse assunto nos falando que quando um Yehudi, em qualquer lugar que esteja, estuda a Torá, em qualquer situação, em qualquer época, desde que ele estude a Torá, com essa atitude de autoanulação, esvaziando-se de si próprio, dos seus interesses, visões pessoais, mas simplesmente buscando conhecer e absorver aquilo que a sabedoria e a vontade de Deus, ele produz esse efeito espiritual magnífico de revelação da luz infinita de Deus aqui no plano terrestre. O mesmo efeito que ocorreu na revelação no Monte Sinai, quando até um monte de terra, um monte de areia, que é algo físico inanimado, tornou-se algo sagrado durante aquela revelação. Então esse mesmo efeito é obtido através de nós. Esse é o significado da palavra lemor, que Deus nos disse essas palavras sagradas suas da Torá, para que a gente diga, para que a gente repita e faça repercutir isso adiante através do estudo da Torá, através da transmissão, retransmissão das palavras da Torá. Quando a gente se conscientiza, nos diz o Alter Rebbe, do efeito poderosíssimo, do efeito magnífico, especial, que produz o estudo da Torá. Seja sobre nós mesmos energizando a nossa alma, como também sobre o mundo em geral. Então isso deve causar uma reação dentro de nós, ou seja, isso deve nos chamar a atenção, deve iluminar a nossa consciência da importância desse assunto. Quando a gente estiver consciente do alcance do estudo da Torá, o que ele produz, o que ele realiza, nos diz o Alter Rebbe, um izeit bonen amaskil. A partir disso, deve meditar e refletir o conhecedor, aquela pessoa que quer ser inteligente. Então, pense e reflita nisso, sobre o efeito, o impacto que se produz através do estudo da Torá, e isso deve reger a sua atitude durante o estudo. E, portanto, na hora que a pessoa se dirige ao estudo da Torá, ela vai estar imbuída de extremo temor e reverência. Diz, puxa, estou mexendo com algo poderosíssimo, não é? Esse estudo, eu tenho um livro da Torá na mão, então eu tenho uma coisa tão poderosa nas mãos, capaz de produzir um efeito tão magnífico. Então isso deve encher a pessoa, diz o Alter Rebbe, de um temor reverencial, de temor e reverência a Deus, na hora que ele vai estudar a Torá. Que responsabilidade, ou que mérito e privilégio. Besumol lelibo, quando a pessoa se conscientizar e colocar no seu coração esse conceito, essa ideia, que Dvar Hashem Mamash Shenembru LeMoshe Sinai, que aquilo que você vai estar lendo, estudando na Torá a seguir, você está, na verdade, você está retransmitindo, você está dizendo, e não só repetindo as mesmas palavras, mas produzindo os mesmos efeitos da palavra de Deus que foi dita a Moshe no Monte Sinai. Assim como lá se produziram efeitos magníficos de atrair a luz infinita de Deus para o plano terrestre, o mesmo também você produz e realiza com o seu estudo da Torá. Então imagine não só o alcance e efeito, mas de que forma você, não só de que forma respeitosa, mas com tanto cuidado e com tanta atenção você deve se dedicar ao estudo. Isso nos fala o Alter Rebbe. Quando a pessoa se conscientizar, portanto, em outras palavras, não é apenas que você está estudando, é uma mitzvah estudar a Torá, vai estudar a Torá. Não, mas saiba o que representa esse estudo da Torá, o que produz esse estudo da Torá. Então, o estudo ideal é aquele que é feito quando a pessoa percebe, está consciente, sente o que se efetua em todas as esferas através do seu estudo da Torá, que ele está aqui lidando e mexendo com a palavra de Deus literalmente.
Então isso deve trazer uma extrema reverência à pessoa, quando ele sabe que ele está vivenciando a mesma coisa que vivenciou Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, porque chegou um momento lá que, depois dos 10 mandamentos, que os judeus já não aguentavam esse transe espiritual, esse êxtase espiritual tão elevado, e eles desfaleciam, era uma experiência muito, por demais, impactante. Eles não estavam tão preparados espiritualmente como Moshe, então pediram que a partir de então o resto dos ensinamentos fosse trazido por intermédio de Moshe. Então, essa mesma vivência que Moshe tinha quando ele captava essas revelações, cada um de nós pode ter também ao estudar a Torá. Em outras palavras, o seu estudo da Torá é algo similar àquilo que aconteceu no evento do Monte Sinai, quando Deus revelava a sua palavra para Moshe. Então agora isso pode estar se revelando pela sua boca. Desde que você estude a Torá com a atitude certa, com essa atitude de anulação, como nós dissemos. Continua, o Alter Rebbe nos diz, Vezeu Shamru Raboteinu Zal. Sobre isso falaram os nossos sábios de abençoada memória, al Pasuk, há um versículo na Torá que diz o seguinte, Veodatam levanecha bilibnei banecha, transmita isso para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os teus netos e bisnetos, para gerações futuras. O quê? Samir lei, próximo a isso, a ideia se consta na Torá. Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev, lembre-os daquele dia que todos vocês estavam diante de Deus perfilados no Monte Horev, que é o Monte Sinai. E qual é a ideia de transmitir isso para os filhos e netos? Não só um evento histórico, uma vivência única, inédita, especial, mais do que isso. Dizem os nossos sábios, interpretando esse versículo bíblico, porque qual a ideia de transmitir isso para gerações futuras, para que eles vivenciem a Torá da mesma forma e maneira. Malehalan, assim como naquela ocasião da entrega no Monte Sinai, isso ocorreu, Beimá, Veirá, os judeus estavam não só vendo, ouvindo, sentindo, percebendo coisas que jamais vivenciaram na vida. Uma revelação divina explícita. Então imagine a carga, não só, aqui não era só uma carga intelectual, emocional, cognitiva, em todos os aspectos, era uma revelação que estremecia todo mundo, uma coisa tão forte, tão intensa. Então, ele nos diz, para isso tem que ser transmitido, isso tem que ser transmitido para gerações futuras, assim como lá, então, naquela ocasião, essa absorção da Torá, esse fato de ouvir a Torá e etc., isso ocorreu com intenso temor, respeito, reverência, Afkan. Então a cada geração, a cada momento que se estude a Torá tem que ser estudada com a mesma atitude, com esse mesmo temor, essa mesma reverência, etc. Assim interpretam os nossos sábios o versículo da Torá que nos diz para lembrar as gerações seguintes, filhos, netos, etc., do dia da outorga da Torá. Com que intuito? Não só lembrar, não é que essa data fique gravada e comemorada, não. Para imbuí-los da mesma sensação, da mesma atitude, assim como naquela ocasião foi com temor e reverência, que assim seja sempre quando estudarem a Torá. Pergunto ao Alter Rebbe sobre isso, uma pergunta simples e um pouco óbvia até. Shelichorai no Muvá, na primeira vista, difícil de compreender isso. Como dá para comparar as coisas? A geração dos nossos netos, bisnetos, que não estiveram fisicamente lá, nós vamos apenas contar e relatar para eles, ou nos foi contado e relatado pelos nossos ancestrais, e o que esperam de nós, assim como lá houve uma vivência tão intensa que causou tamanho temor, tamanho respeito, tamanha reverência, etc. Esperam de nós o mesmo. Só que nós não estamos vendo esses efeitos especiais, não estamos vendo, ouvindo a voz divina, a revelação divina explícita como eles. Então isso perguntou ao Alter Rebbe, Shehare b'mamad Har Sinai. No momento da revelação no Sinai, está escrito, como diz a Torá, roim etakolot, todo o povo via, sentia, ouvia a revelação de Deus.
panim, de forma direta, o panim bepanim de Berashem, a tal ponto que a Torá usa a metáfora como dizendo que Deus estava falando com você cara a cara, de uma maneira explícita. Isso não acontece quando cada um de nós senta, abre um livro de Torá, estuda a Torá. A gente não tem esses efeitos especiais, essas vivências, essas revelações, etc. Então, como se pode esperar ou até exigir da pessoa que, assim como naquela ocasião se ouviu a Torá, se estudou a Torá com extrema reverência, com grande temor pela revelação de Deus, que o mesmo aconteça hoje também. Então, como pode se esperar a mesma reação hoje em dia? Quando a gente não está vendo, presenciando essas revelações, não estamos vivenciando essa revelação explícita. Então, nos diz o Alter Rebbe, La'inyan hu, Moshe Nidber Leel, ele nos diz, vamos entender isso baseado no que foi exposto acima. Aqui é necessário um exercício de conscientização. Nos fala o Alter Rebbe, quando você meditar e refletir sobre esse contexto que nos foi explicado anteriormente, não só ouvir uma vez, mas se aprofundar nisso, meditar, refletir e etc., até se conscientizar daquilo que foi exposto, que hoje em dia também, quando nós estudamos Torá, e mesmo cada um individualmente, cada um em particular, em qualquer época, em qualquer lugar, aquilo que nós estamos estudando, Dvar Hashem Mamash, é literalmente a palavra de Deus, assim como a palavra de Deus que estava saindo, sendo ouvida no Monte Sinai, isso também, a palavra que sai da nossa boca quando se estuda a Torá de forma adequada, é a mesma palavra de Deus, como foi dita a Moshe no Monte Sinai. Quando a pessoa se conscientizar disso, então daí de fato ele pode ficar imbuído desse sentimento e atitude de extrema reverência, de grande temor, né, de extrema responsabilidade, como se ele próprio, cada um de nós estivesse recebendo a Torá hoje no Monte Sinai. Isso tudo baseado na explicação que nós demos, né, que cada um de nós, ao estudar a Torá, de certa forma, reproduz essa revelação divina acontecida, ocorrida no Monte Sinai. A palavra divina continua saindo, só que agora das nossas bocas é a mesma palavra de Deus que, por extensão, se revela através do nosso estudo. Aqui o Alter Rebbe nos diz, a partir de tudo isso que foi exposto, nós voltamos a algo que foi mencionado acima, que podemos entender algo que parecia meio paradoxal, que a Torá é chamada de força e vigor. Nós falamos que a Torá dá força para a alma divina, energizando a nossa espiritualidade, mas ao mesmo tempo a Torá também é chamada, num outro lugar, de tushia, de algo debilitante e enfraquecedor. Como isso combina, nós falamos que a Torá enfraquece a alma animal, ou Yetzerará, a inclinação negativa, ou o lado ruim do mundo. Então, ele nos diz que esse poder, essa moeda de duas faces, né, esse poder até de fortalecer por um lado e enfraquecer o outro, contido na Torá, é derivado desse aspecto que nós explicamos. Vehine essa katorá b'bchinat bitul zeh, o que produz esse efeito duplo do estudo da Torá, o poder, o efeito de empowerment, de empoderar a alma divina, fortalecendo-a, e ao mesmo tempo de enfraquecer e debilitar a alma animal. Então ele nos diz, isso ocorre quando uma pessoa se dedica à Torá com essa anulação que foi descrita anteriormente. A pessoa estuda a Torá dessa forma, esse estudo tem esse poder, essa propriedade, o anoten os vetatsumot lenefesh elokit. Esse tipo de estudo, ele dá poder e força para a alma divina, e ao mesmo tempo, tushiala sitrachra, ele enfraquece e neutraliza o lado contrário, o lado oposto. Que o Alter Rebbe nos diz que esse efeito duplo é obtido através, é mais um efeito colateral, é mais um efeito derivado do estudo da Torá, quando é feito
da maneira adequada, quando é feito, e somente quando esse estudo é realizado com essa anulação que ele nos descreveu, então a gente obtém também esse efeito especial de fortalecer a alma divina e debilitar a alma animal.